E aí, pessoal da internet, esse é o Papo Esquisito número 1, teste ao vivo, que foi gravado em 13 de junho de 2020. A gente transmitiu ao vivo pelo canal. E se você quer acompanhar também da próxima vez, se inscreve no canal e toca o sininho para a notificação chegar. Quero pedir desculpa mais uma vez pelas partes que cortou e dizer que infelizmente teve uma música no começo que cortou, que foi uma música muito esquisito, mas tem o comentário do Juliano sobre ela e de vez em quando trava ou congela a imagem, mas no geral foi legal e a conversa foi boa. Espero que vocês se divirtam, espero melhorar também e um grande abraço para todo mundo. Tem uma voz? Uhum. A gente está no ar, por enquanto só tem um comentário do Ormando mesmo. Acho que até aqui o Ormando edita depois. Por enquanto eu acho que não sei. Se alguém estiver assistindo a gente, dá um sinal de vida aí no... Como é que é o nome aqui do negócio? Chat. Do... Chatline. 3 pessoas assistindo. Ai, ai, ai. Tem certeza, Ormando, que você quer que eu toque alguma coisa, gente? Meu Deus do céu. Você vai cantar? Eu acho que não fica bom aqui. Vou pegar o violão lá. Mas não vai rolar aqueles papos místicos hoje? O Armando tinha que chegar para fazer aquelas perguntas lá, pô. Aquelas perguntas muito loucas. Você fala de papo místico? Hoje eu vi lá o papo entre você e o Armando. Você foi falando, você foi indo para um lugar assim, que eu ainda até comentei. Eu falei, olha que maravilha o Juliano falando essas coisas, porque eu pelo menos nunca tinha te ouvido falar daquelas coisas mais assim, né? Não nas lives, né? Eu achei interessante. Tudo que eu faço é só para terminar falando essas coisas. Eu sei, É assim, criatura, a gente vai chegar lá. mas hoje eu senti que o negócio foi concentrado nisso, assim, não foi tanto o Juliano. Uhul! Maravilhoso. Está aberta a sessão. E aí, Armando? Eu achei massa você ter falado que gostou do jeito que eu falei, porque eu estou tentando exercitar isso mesmo, botar a doideira para fora. E E é foi bom o difícil? Ormando pedir para abrir com essa música, porque essa música é sobre isso. Eu fico muito esquisito quando eu abro meu coração e dá vontade de sair correndo, porque o estranhamento é geral, entende? Nem me Mas ao fale. mesmo tempo eu tenho achado extremamente necessário esse exercício de falar. Não era minha, como eu posso dizer, não era minha intenção, não, enquanto músico, compositor, tal, ficar falando, não. Mas eu acho que a gente está vivendo um período agora muito de falar, né? Sim, e aí, Então, enquanto eu assistia, eu tava pensando nisso, assim, porque é difícil encadear as ideias, assim, falando e tal. Eu, pelo menos, eu tenho muita dificuldade com isso. E você foi falando e foi fluindo, né? Vai indo, vai indo, vai indo. Isso enfim, eu gosto. Eu ao gostei mesmo muito. tempo, massa. Parece que tá chegando um som aí de vez em quando, não sei qual é, mas tudo bem. É o Armando. Quem me escreveu foi a Mariana Perna, Sim, falando que leu o poema da Noite Perpétua e que gostou muito. Fiquei muito feliz, porque a natureza de poesia dela é exatamente um lugar que eu queria ter chegado com aquele texto. Eu fiquei muito feliz, assim, dela ter lido o texto, né? a Mari, ela é muito
muito generosa, né? Quando se trata disso, assim. E ela, logo que eu mandei o PDF e tal, o link, né? Ela também, na hora, ela já deu um retorno, já ficou muito feliz com o projeto todo. Ela está com a Casurane agora também, né? Que vai ser um espaço onde ela vai. Ela quer acolher, né, os artistas, fazer apresentações, lançamentos e etc, etc. Teve que dar uma parada por conta da pandemia, mas eu vi um stories dela esses dias, ela está com um projeto de ir começando a Casa Urânia nesse formato não presencial. E é aquilo que você falou outro dia, né? São como é que você fala? São as constelações que ficam ao nosso redor. Você falou isso, eu não tô louca. Não, falei que a gente tem uma constelação de pessoas ao nosso redor que são as necessárias, né, Sim. para o nosso desenvolvimento. E ela é uma dessas. Tanto que lá no lançamento do Acredito. livro, né? Eu nem tinha combinado nada com ela, ela já se prontificou a ler, a falar os poemas dela e tal, e foi bem bonito. É, uma, é, É, é um ser humano grande. ela Gosto. é. Eu gostei da resposta dela. Mas a gente pode começar a conversa meio que continuando a conversa que eu estava tendo com o Ormando até o Ormando chegar. Se você quiser puxar coisas, o Ormando é bom que ele já chega assim, fala disso. Ele é o nosso diretor, Pá, né? mas aí você já, do que você viu lá, se você quiser retomar de algum ponto, aí daí a gente vai desenvolvendo. Sim, Até agora eu fui lá no YouTube e vi que tem o João Gomes que está acompanhando a gente. Se ele quiser também botar lá aqui no chat do YouTube, né? Ah, que o Ormando tá mandando algumas coisas aqui. aonde? Aham, João é uma você pessoa. falou coisa bonita. Pois é, então, o Ormando tá me pedindo para falar sobre o mar aqui. Só que, na verdade, embora eu esteja morando perto do mar, eu não considero uma relação com o mar. Por enquanto, eu estou tendo uma relação com a praia, que é uma relação muito estética, né? Hoje eu acordei 5 da manhã e fui para a praia para andar lá enquanto não tinha ninguém, para ver o sol nascer, aquele movimento das águas, o sol chegando, tem uma coisa monstruosa nisso, né? Eu fico meio assim, assustado com esse tipo de beleza, porque parecem dois monstros, né? Sim, de manhã arrebenta com mais força, né? As ondas, elas são mais O barulhentas. mar e o sol, aquela mistura de luzes e movimento, de cores e tudo, isso é uma coisa muito monstruosa. Remete até ao nosso mestre Rambo, né? Que, O que encontro do falava mar. desse poema da eternidade, que era o sol misturado ao mar. Sim. Hoje, andando de manhã, eu fiquei meio assustado com isso, assim. Botei um Led Zeppelin, que também é um pouco assustador, e fui andando e sacando aquele movimento, é muito forte. Só que eu não sei se eu consigo traduzir isso ainda, Armando. E eu acho que o mar é a partir daquela linha que a gente. Onde acaba a praia lá no fundo azul, né? Eu acho que é lá que começa o mar. Sim. Eu teria que pegar um barco um dia e para ir lá e fazer um tempo, dar um tempo. Quando eu li Os Trabalhadores do Mar do Vitor Hugo, ele leva o personagem dele para o alto mar e fica um tempão com o personagem dele lá, tentando tirar o motor de um barco. Deve ser uma relação, assim, assustadora, deve ser uma coisa que beira a morte ficar em alto mar. Sim. Eu tenho um certo pavor do mar. Então, não sei se eu saberia falar muito do mar. Eu ainda estou sacando a praia. Mas do mar eu ainda não estou sacando. Você tem alguma relação com o mar, Fernando? Tenho, né, mas é essa relação que você tem, assim, não é exatamente com o mar, mas com o que ele representa, com essa força, essa violência toda. Tem um poema do Borges, chamado El Mar, que ele tem muito disso, assim. Se eu encontrar, eu coloco aqui. Eu não lembro o verso específico, mas ele traz essa força muito grande disso tudo que a gente está falando. Mas uma coisa que eu queria dizer, eu queria comentar do que você falou hoje, teve uma hora que você estava falando da Clarice, que tem situações que às vezes você lê
E aí, quando você vai voltar para aquele livro, parece que não está mais lá. E aí, você ainda falou assim, parece bruxaria, né? E aí, hoje eu peguei um livro para ler. Eu estou lendo esse moço aqui, não sei se vai aparecer. Blanchot. Apareceu. Que, inclusive, o João Gomes ele deu um curso, eu fiquei um mês fazendo um curso sobre Blanchot e Camus com o João Gomes, que é o professor. E aí o Blanchot, ele tem toda essa coisa, assim, também de uma coisa meio de bruxaria mesmo, assim, que eu fico lendo e eu... Só que aí comigo aconteceu uma coisa ao contrário. Eu estava lendo hoje aí tem uma página que ele soltou uma frase assim que eu já coloquei num poema. E eu nunca tinha lido esse texto. Tá tudo bem aí? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Ouvi, eu tô achando Aí ótimo. eu tava Eu entendo lendo isso. ele, eu até rabisquei aqui, que eu achei assim assustador, porque eu li, eu falei, tá, porra, eu já pus uma coisa igualzinha a essa num poema. É pela sombra que se toca o corpo, né? Enfim, tem todo um contexto, mas eu coloquei um verso desse uma vez num poema, tipo, lá atrás, assim. E eu fiquei meio... Aí eu lembrei da sua fala, porque eu olhei e falei, meu Deus, que bruxaria é essa, cara? Porque comigo acontece ao contrário, eu vou lendo as pessoas e eu vou me encontrando nelas, assim, trechos que eu falo, gente, eu já escrevi isso em algum lugar e tá lá em algum poema, né? É medonho isso, né? É bonito, mas é É assustador. medonho. É que nem ler o Folhas de Relva também. É, O Folhas de Relva, ele me causa essa exatamente. esquisitice constantemente. De ler e falar, nossa, isso para mim parece algo familiar, mas enfim. Esse foi um dos comentários que eu queria trazer aqui, do que eu vi hoje. A questão da Clarice, acabei de repetir isso para a Sil aqui, a minha companheira, que a gente está indo atrás de algumas coisas a mais da Clarice para ler. E esse é o Água Viva que eu estava falando com o Armando. A primeira vez que eu li, eu acho que foi em 1998. Eu li só o começo dele e guardei uma imagem dele na cabeça. Agora, quando eu fui ler no ano passado, no começo do ano passado, aquilo não estava mais lá. A forma que o livro começava era outro, parecia outro livro, não estava mais lá. E depois que eu li o livro todo e fui tentar reler aqui, já não era também mais o mesmo livro. Como o Armando falou, ele acha que eu só leio as entrelinhas, né? Eu não estou lendo de verdade o livro. Isso pode acontecer sim. E sobre isso que você está falando de ler determinadas coisas e achar que já leu, eu também me espanto com isso de vez em quando. E me espanto com essa coisa assim de às vezes achar que eu achei alguma coisa e você vai ler um autor e já estava lá também. Exatamente da forma como você pensou, na sequência que você pensou, no contexto que você pensou. E aí eu volto naquilo que eu estava falando com o Armando, que eu não sei se eles chamavam isso antigamente de caixa, né, o registro acástico, que teoricamente, não sei se era Sócrates que falava, né, do plano das ideias, que parece que já está tudo num... Tudo bem aí? Tudo. Parece que está tudo num lugar energético, né, que as coisas vão acontecendo na gente. Sim. Desculpa, gente, é que Vicente coisou aqui. Peraí. Armando, tem alguma novidade aí, alguma coisa? O Vicente está numa de falar que ele é o Van Gogh. Ele está perturbado, meu filho. Eu estou tentando entrar para ver se tem alguma coisa.
Ju, se você falou alguma coisa ou perguntou algo e eu perdi, me desculpa, tá? É que o Vicente veio aqui Não, tá de boa. Tô e entrou no meu ouvido. deixando você se achar aí. Vai na boa. Não, eu tô aqui, eu já me achei. Eu só abri aqui para ver se tinha alguma questão. É que esse silêncio. Ah, tá ótimo. O, o Ormando soltou aqui falando para você, pedindo para você falar dos seus desenhos, aquela série que você está fazendo incrível. E que cada semana que passa você está conseguindo colocar mais elementos, que eu já percebi. E pediu para eu falar do meu primeiro livro. Vamos por. Começa você falando sobre o livro. Tá. O primeiro livro é A Culpa é do Chet Baker. Eu lancei pela editora Patois. Esses dias eu estava lembrando que eu falei numa live atrás que eu lancei em 2013, mas não foi 2013, foi 2014. E esse primeiro livro, eu costumo, como que eu posso dizer? No começo eu achava ele muito ruim, assim, apesar de ter publicado e tal, eu não gostava muito dele, não. Mas aí os anos foram passando, eu deixei ele parado um tempo, depois peguei para ler de novo. É um livro que eu escrevi muito na adolescência, né? Os poemas e tal. Então, são poemas de quem não lia muita poesia. Eu lia muito romances e tal, o próprio Victor Hugo, Dostoiévski. Na minha adolescência eu tive uma fase Bukowski também, enfim. Quem nunca, né? E eu escutava muita música, mas a poesia em si eu não lia muito, não. Então, os poemas, eles são meio, como que eu posso dizer assim? Eles estão ali em formato de poema, mas eles não são exatamente poemas, né? Eles são bem esquisitos mesmo, né? E, e muito com essa necessidade que eu tinha de escrever também. Eu tinha muita influência do que eu ouvia, dos músicos que eu escutava. Eu ficava pesquisando as músicas, as letras, a vida dos artistas. E essa questão de escrever, de ter um caderninho para escrever, eu comecei a ter também muito cedo. Então, quando eu juntei tudo para publicar o primeiro livro, eu já tinha muita coisa. Mas, assim, coisa de adolescência, dos 11, aí depois dos 15 anos, aí chegando até os 17. E aí eu juntei o que dava e publiquei pela Patois em 2014, com 21. Mas o livro em si, ele é isso, assim, é um livro, é poesia, mas eu acho que se eu tivesse editado ele e escrito numa forma mais de prosa, ele teria ficado mais, não sei. É um livro assim que eu leio, eu falo, bom, essa Fernanda ela existiu, ela aprendeu com tudo isso daqui, e aí quando eu vou para o segundo livro, o Ciranda, já é um outro esquema assim de escrita. Porque depois que eu publiquei o primeiro, eu comecei a ler as coisas, a pesquisar, a pegar referências de escritores, e aí nessa, como que eu posso dizer? Quando eu publico o primeiro e vou para o segundo, tem muito do Rimbaud, do Whitman, e aí foi um novo mundo que foi se abrindo, assim, né? Então, o primeiro, ele é mais cru, é um livro mais... É um livro bonito, mas é um livro mais cru, mais... Como que eu posso dizer? Não tem tanto compromisso de ser um livro de poesia, assim, é um livro mais... Sei lá, que eu escrevi e eu precisava jogar ele para algum lugar no mundo, assim, eu não aguentava mais ficar com aquilo, aquela coisa de anos e anos comigo, eu não queria mais, eu pus para fora. E o Ciranda, ele já é mais uma coisa de experimentar mesmo, formas de escrever poesia, escrita automática. Vai fazer xixi, filho. Escrita automática, essas coisas, assim. Aí no segundo, eu tô falando do segundo, eu sei que o Ormando nem falou nada, mas eu já vou falar do segundo também. E é isso, assim. O primeiro,
A culpa é do Chet Baker, porque eu escutava muito Chet Baker, ainda escuto. E ele tem essa coisa de me causar como muitos artistas, né? De me causar um espanto e ao mesmo tempo um conforto, sei lá. Eu falo que ele é culpado porque ele deu gatilho para muito dos poemas que estão ali, ele engatilhou. Mas é isso, basicamente o primeiro livro é isso. E o segundo já é mais experimental mesmo, com várias referências poéticas e querendo ser um livro de poesia. Mas sei lá, não sei se virou um livro de poesia, não sei. Aí eu vou começar a entrar no meu caos que eu falei que eu tô hoje, nas minhas questões caóticas, que depois eu falo, mais para frente eu falo. Culpa do Bronchot que eu tô lendo aqui, ó. Agora fala dos seus desenhos. Não, eu falo, mas quando eu li seu segundo livro, eu senti um desconforto muito grande, existencial. Por isso que quando eu fui fazer o prefácio, eu fui lá na busca de outras vidas, assim. Tinha um resto de fogo ainda, como se o seu corpo estivesse ainda pegando fogo. Me remeteu mesmo a coisa da queima das bruxas e tal. Você consegue identificar esse desconforto seu, que movimentou lá o Ciranda lá dentro? Sim, porque nesse segundo, no Ciranda, foi quando eu falei que eu vou viver poesia, eu vou me embriagar de poesia, eu vou experimentar poesia, eu vou até o limite dessa porra aqui. Então eu vou. Então, assim, eu lia muita poesia, e quando me dava aquela coisa de escrever, eu saía escrevendo em qualquer coisa. Sei lá, eu tinha muita coisa da experimentação, queria muito experimentar a poesia, assim, ver até onde que dava para ir, sabe? Eu não sei se dá para explicar isso, mas é porque envolve muito o que a gente sente, né? Então, eu tinha já um contexto também pessoal que estava acontecendo, que vinha acontecendo desde essa adolescência que eu escrevi o primeiro. Parece que na poesia eu me achei, assim, e muito com essa coisa assim de eu vou escrever e foda-se. Desculpa o palavrão aí, gente, mas foda-se, eu vou escrever o que vier, como vier, vai sair. Então não era uma coisa assim do tipo, eu vou sentar 5 horas da manhã para escrever e ter uma rotina de escrita tal. Não, eu meio que fiquei louca, assim, sei lá. Enlouqueci para escrever esse livro. Não chegou. Não chega para todo mundo, mas as pessoas que leem o livro, geralmente elas falam que a pessoa tem que estar num bom dia para ler. Se tiver num dia ruim, já era. Eu escutei muito isso. Nossa, o livro é pesado, não dá para ler se tiver. E também teve o fato da gravidez, né? A gravidez para mim foi um processo muito louco também de vida, morte, nascimento, renascimento e tudo acontecendo e eu também escrevi tudo isso, assim. Tudo que me vinha neste corpo, carne, eu fui pondo para fora, assim. Não sei, acho que é isso. Não, mas o que, assim, eu acho foda essa coisa de achar uma linguagem e tal, mas eu fiquei muito curioso por esse desconforto existencial. Total. Se você consegue identificar a raiz desse seu desconforto existencial. Se Isso. você assim, já identificou ele assim, ou se ele ainda é subconsciente, pré-existencial, sabe? Ele me pareceu muito enraizado, assim, uma coisa bem selvagem mesmo, o que eu captei lá. O desconforto existencial, eu identifiquei uma parte, assim. É uma história. Não sei, se quiser que eu conte, eu conto. Mas é uma história que vem lá de trás, assim, lá da infância mesmo. De envolver questões sei lá, de encarar a morte, até situações assim de limite mesmo, assim, de vida mesmo. É muito com a questão da morte, pronto, falei. É muito com a questão da morte. Desde pequena
Eu falo que quando eu era pequena, eu tinha um mundo Sítio do Pica-Pau Amarelo, muito, muito lúdico. E aí, quando eu tinha 8 anos, meu avô morre de uma forma meio pesada. E só que e eu era muito grudada com ele. Então, quando me falaram assim, olha, o vô morreu, para mim, aquilo não significava nada. Falei, morreu, tudo bem. Só que aí eu fui no velório. E aí eu me deparei com aquela situação e com a despedida. E aí para mim, ali virou uma chave, assim. Virou uma chave que aquele mundo da infância, ele meio que se desfez. E aí começou um outro mundo, eu fui para outro lugar, assim, de querer entender muito as coisas, de ter essa necessidade de ficar cutucando e cavocando em mim até onde que vai a coisa, assim, mas não no sentido físico, mas talvez no psicológico, querer ir sempre além, assim, sabe? Aonde que vai tudo isso? Que é muito das conversas que a gente tem místicas, podemos dizer assim, né? De querer saber para onde que vai tudo isso, como assim? O que que é esse vazio? O que que é esse... É vazio? Não é vazio? Então, é um desconforto, né? E isso, assim, eu continuo nele, eu não saio desse desconforto, eu vivo nesse desconforto. Que idade você tinha? 8. 8. Você acha que a morte do seu avô, então, despertou essa quebra existencial, de que existia um mundo que dragava as pessoas para um lugar que você ainda não tinha notícia desse tipo de acontecimento? Foi isso. Hoje, assim, foi um processo até eu entender isso, mas é isso, assim. Porque depois Mas acho esses episódios de morte, assim, eles foram de limites da vida, eles foram seguindo e tal. Mas esse do meu avô, para mim, foi assim, foi pesado. Foi quando virou a chave mesmo, que eu falei, nossa, então a coisa não é tão assim, né? Não é tão para sempre, sei lá, virou total, assim. Acho que para mim a coisa ali da infância, eu falo que a minha infância ali, eu virei a Fernanda velha e chata que eu sou hoje, assim, mas no sentido de ficar querendo entender, de para onde que vai, e aí vai muito de encontro com o Blanchot, que eu tô lendo, porque o Blanchot ele tem essa coisa de querer saber o que é essa voz que fala aqui na cabeça e que a gente no final escreve, às vezes não escreve, às vezes ela só fica aqui na cabeça. E eu acho que nesse episódio do meu vô foi quando eu comecei a ouvir essa voz aqui dentro e sei lá, dar o poder para ela ir para o papel, ir para algum lugar. É que às vezes eu também, é tanto desconforto que aí eu dou uma travada nela, né? Eu travo ela e eu prefiro ir pro mundo mais automático, mas ela vira e mexe, ela tá aqui, ela volta, e dependendo do momento que ela volta e que ela fica aqui dentro falando e querendo ir pro papel, aí eu entro nesse lugar do caos que eu falei hoje, né? Que eu tô assim. Na hora que eu li a passagem lá, que eu li o verso não, a frase e o verso eu já tinha escrito em outro poema, eu falei, caralho, meu, mas tem coisa aí, não é possível. Como é que pode uma coisa dessa? Pois é, você acha que nesse momento você ouviu, foi quando você ouviu a voz da cabeça, ou quando você percebeu que ela estava ali? Outra coisa, você acha que é uma voz ou você acha que são várias vozes? E a terceira coisa é, esse momento pautou depois a sua relação com a sociedade, porque no Ciranda Lado B, esse desconforto que eu vejo parece vir de atrito com como eu vou colocar, o seu lugar na sociedade. É nesse confronto que eu vejo a ardência da fogueira, entende? Sim. A primeira pergunta é se eu percebi ou se ela começou a existir. Acho que ela já existia.
Acho que ela já existia, mas de uma outra forma, talvez. Ela talvez estivesse imersa nesse mundo mais, Pica-pau amarelo. mais tranquilo, assim, mais bonitinho. Aí a outra pergunta que você fez é Se antes é da uma voz ou ótimo, se então você vai. sente que são muitas vozes. Eu sinto que é uma. Eu sinto que é uma. Eu sinto que às vezes ela tá longe, ela vai para um lugar assim mais distante, ela fica quietinha lá. Eu falo que é o eu dentro da cabeça, né? Então esse eu ele vai lá para dentro, ele fica quieto e tem vezes que ele volta, ele vem. Tuf. E aí eu tenho que escutar mas não é uma coisa assim de que não sei, né? Espiritual não é isso, sei lá, não sei se você já teve isso, mas às vezes gera até um desconforto, e aí sim, né, de me pautar com a sociedade, do tipo. Eu tive um tempo atrás, uns 2 anos atrás, uma coisa. Nossa, eu tô me sentindo aqui numa sessão agora. Eu tinha uma coisa assim de sair na rua e eu achava que eu estava dormindo. Eu tinha a sensação de estar constantemente sonhando, sabe? De que aquilo não era real. Porque eu sentia que esse eu, ele tava ali, era ele agora, não era eu, essa Fernanda que tá aqui, era esse eu que tá aqui dentro, que tinha tomado posse, assim, sei lá. Então, essa minha relação, ela ficava pior ainda, né? Ficava mais desconfortável ainda. E, e foi um período, inclusive, como que eu posso dizer? Porque rolava esse desconforto, mas ao mesmo tempo foi um período que eu tive muitos contatos, assim, foi um período que eu vivi, como que eu posso dizer? Foi quando eu conheci você, foi quando eu saía, que eu via o pessoal todo, quando tinha aqueles encontros, puxadinho, e vamos dançar, tudo aquilo para mim me dava essa força de escutar esse eu, assim, esses encontros, mas quando eu voltava para coisa mais do dia a dia, era como se eu ficasse eternamente nesse sonho, assim, era. E aí o eu, ele predomina, e tem momentos que tá mais encaixado, tá mais em equilíbrio. Eu acho que hoje, por exemplo, é um dia que essa voz, esse desconforto, ele tá posto, não tá quietinho, não. Hoje é um dia que ele tá. Mas sou eu, no final das contas, tudo sou eu, essa pessoa. É fascinante essa subdivisão, né, dentro da nossa cabeça. Eu tive um sonho muito doido agora, esses dias de isolamento, de quarentena e tal. Tem dias que acontecem o que eu chamo de sonho lúcido. Eu me dou conta dentro do sonho que eu estou sonhando. Aí eu começo a passear por dentro desse sonho como se eu estivesse passeando num lugar comum. Só que eu sei que eu estou sonhando. E eu começo a observar aquilo tudo e fico tentando entender por que eu acordei especificamente dentro daquele sonho. E nesse sonho especificamente, eu chego num lugar que parece uma dessas unidades do SESC, só que bem mais sofisticada, enorme e tal. Quando eu chego, tá um palco armado e começando assim, as pessoas montando os instrumentos para começar um show. Pode falar, Ju, voltei. Quando eu olho, quem está fazendo o show sou eu. Eu estou no palco, eu chego para ver o show, quem está no palco com o violão lá montando sou eu que usar esse violão é muito ruim. Olha só que plateia bonita tal, e eu com um instrumento tão ruim para tocar, eu não devia estar fazendo isso, o violão dando defeito e tal, e eu começo a ficar preocupado com o meu próprio show.
e eu começo a querer aproximar do palco para tentar, de alguma forma, rever aquilo, colaborar com aquilo e tal. Eu querendo colaborar com o meu próprio show. Quando eu chego perto do palco, eu descubro que é só uma passagem de som, que ainda não era o show. Aí eu começo a ficar mais relaxado. Eu falei, ah, tá, pô, melhor, tal. E eu fico querendo aproximar daquela situação do show. E nisso eu saio, tento dar a volta atrás do palco, vejo a equipe, saio do lugar, passo por trás do lugar, vejo um ponto, vou até um ponto de ônibus, dou um tempo lá, volto, entro por uma outra entrada do lugar. Aí eu descubro que ali naquela outra entrada, na outra entrada tem a porta do camarim. Aí eu vou, converso com algumas pessoas que estão ali, aí eu vejo dentro do camarim ainda não tem ninguém. Eu sento na arquibancada e fico olhando, olho para a cara de todo mundo e falo, ninguém se dá conta de que isso aqui é um sonho. Fica todo mundo aqui sentado, olhando, achando que vai acontecer. Ninguém sabe que isso aqui é um sonho. Será que só eu que estou aqui que sei que isso aqui é um sonho? Aí eu fico assim, olhando para aquilo. Aí até que eu vejo que tem um movimento no camarim. Eu entro no camarim e quando eu, que ia fazer o show, me vê chegando, ele fica perplexo. Ele olha para minha cara e fala, como assim eu? Nesse momento, não, aí que vem o melhor. Nesse momento, eu olho pro Dustan, que era da banda, e viro pro Dustan e falo, olha, Dustan, tem dois de mim aqui. Aí eu vou e falo, nossa, se tem dois de mim aqui e eu tô aqui olhando, então são três. Gente, isso é muito poderoso. E eu fico olhando pra cara do Dustan, você tá entendendo o que tá acontecendo? Tem dois de mim ali se estranhando, tem outro observando que tem dois, então são três. Entende? Você fala isso no sonho. Eu falo pro Dustan, eu falo, se eu tô vendo dois, se eu sei que tem dois ali, então são três, porque tem um que tá observando os outros dois. Olha essa Gente, doideira. isso eu nunca passei, não. Eu tenho conversado muito com a Sil para a gente tentar traduzir essa divisão de eus que se materializou dessa forma nesse sonho. Eu não sei, entendeu? Se fica essa coisa do físico, mental e astral, teve essa interpretação. Ela falou de alguma coisa dos três, que quando você se dá conta das três, natureza é o seu maior ponto de criatividade, que a gente estava passando por uma coisa de constelações, de não sei o que lá, que era justamente o momento para reconhecer esses três, enfim. Pegando uma carona nesse seu psicológico aí e tal, eu lembrei desse sonho em que eu me subdividia em três. E eu ficava tentando, e até hoje eu fico tentando entender. E eu também me dei conta esses dias, aqui conversando com a Sil, quando eu estava me preparando para fazer uma live com o Thunderbird, que eu teria que falar sobre os livros, aí eu meio que me organizando para falar sobre os livros, eu me dei conta de que os três livretos que a gente lançou, um está no plano físico, o outro está no plano mental e o outro está no plano astral. Tudo de mais forte que essa terra me deu são situações físicas, eu conversando com pessoas e toda uma experiência física, né, de coisas. O poema da Noite Perpétua é uma coisa totalmente astral, que fala do movimento, né, implícito nas coisas, né, uma coisa que já está na natureza, aquilo que a gente estava falando, que às vezes a gente parece que descobre alguma coisa, mas parece que aquela coisa já existia. A gente sente uma repetição do tudo na gente e tal. E a curta biografia de Lugar Qualquer é uma coisa totalmente mental, né, que é a história de uma cabeça que vai e se dá conta enquanto cabeça. E eu, então, fiquei meditando muito sobre essas subdivisões. E eu te perguntei sobre a voz na cabeça, porque na minha são muitas. Elas entram em contradições, umas são cômicas, outras são dramáticas. Algumas eu consigo identificar que são de pessoas, algumas parece que vêm de lixo, sabe, de coisas que eu ouvi de outras pessoas. Eu não consigo dar uma voz só. Por isso que eu tentei identificar se você também identificava outras vozes, sabe? Então, eu não sei se são. Eu não.
Não sei se são várias. Eu sei que fala muito. Fala demais, assim. Tem dias que é insuportável. E aí eu tento organizar isso. Mas eu ainda não sei te dizer, não sei, não identifiquei ainda se são várias. Eu sei que é uma coisa constante. Ela é bem constante, ela fica aqui, às vezes ela tá quietinha, mas depois ela vem com tudo. É bom Só fazer uma pausa e aqui. não é. Desculpa. Diga. Eu fui lá olhar agora lá na nossa transmissão e tá toda escura, Ormando. É assim mesmo? E outra pergunta, Ormando, você não vai entrar não para nossa live entre editora Power Trio? Vamos tentar entender o que está acontecendo também. Nossa, eu já tô aqui, já entrei no mundo agora. Entra aí, irmão. Eu fico muito esquisito, né? Coração. É Freud. E é uma coisa que ela é cansativa. Será que vai dar pau se eu abrir o YouTube? Eu acho que você deveria estudar o trânsito, Estudar né? quem? O estado de De quem que é trânsito. isso aí? Ah, você diz no geral? Não, parece que você que é o seu organismo te pedindo para entrar em transe. Pode ser que você tenha alguma coisa para acessar nesse lugar do transe, sabe? Alguma coisa de meditação, alguma coisa hipnótica. Dançar às vezes ajuda, mas parece Cara, ser o então, transe. e aí, quando eu falo, né, que quando eu saía, que eu encontrava o pessoal, que a gente ia para, enfim, eu tava falando até para minha irmã esses dias, uma coisa que me faz uma falta, mas me faz uma falta desgraçada, era quando eu saía, que eu ficava dançando, sei lá, da meia-noite até 6 horas da manhã sem parar, assim, isso me faz uma falta que eu lembro das noites no puxadinho, assim, né? Que a gente ficava dançando, dançando, dançando. Aí quando subia, que abria a porta lá, o dia nascendo, eu lembro que eu ficava até, nossa, tomava até um susto. Mas isso da dança, de dançar, assim, sem ter medo de ser feliz, me faz muita falta. Muita, muita Pois mesmo. é, esse é um lugar de transe. Ah, Eu acho é? que você deveria estudar mais esse lugar do transe, as várias formas de entrar em transe. Parece que sua mente está pedindo para que você acesse esse lugar. E o que eu estava assim puxando lá na coisa do Ciranda lá do B é justamente isso. Parece que tem uma coisa sufocada, uma coisa existencial sufocada ali. De repente seria bom você estudar isso, essa questão do como acessar seu inconsciente e ouvir mais seu inconsciente, sabe? Sim. É porque é uma coisa que convive comigo, assim, esse sufoco, essa coisa que fica aqui, assim, ela tá permanente. Eu sinto que ela existe e ela tá aqui, assim. Agora, eu lembro que eu falava até um tempo atrás com uma amiga, às vezes dava até a impressão de alguém chamando, sabe? E aí eu falava, opa, mas eu nunca consegui fazer esse acesso, não. Eu tentei por sonho, eu sonho muito, mas eu não sonho esses sonhos que você, por exemplo, sonho lúcido, eu acho que eu nunca tive, não. Mas eu sonho muito, assim, tipo, de ter uns 4 sonhos por noite, assim, 5. Aí um vai na sequência do outro, às vezes eu acordo, aí eu durmo, começa outro. E tem muito aquela coisa de sonhar e sentir no físico, né? Então, às vezes eu acordo, parece que a sensação do sonho tá impregnada. Do sentir mesmo, assim. Falta de ar, às vezes dependendo do sonho, acorda chorando, sabe? Essas coisas assim. Se o sonho é bom, acorda triste porque acabou. Essa coisa que eu acho que é mais comum, né? Mas eu acho interessantíssimo. Só não consegui ainda
chegar nesse lugar aí para acabar com esse desconforto. Mas vai dar certo. É a sensação que eu tenho, tanto te lendo e agora te ouvindo falar, é isso, que está faltando você chegar nesse lugar mesmo. Que tem uma conexão aí a ser feita para que a sua natureza se manifeste com mais firmeza, mano. Caralho. Vou chegar lá. E aí, Ormando? Tá tudo bem? Ormando, Tá tudo bem? entre na sua própria Arapuca, Ormando. Ele tá lá, volta e meia, eu tô olhando lá ele falando. Ele falou que vai tentar entrar. Falou que dançar é super bom e tal. Tá fluindo, tá dando certo. Nossa, tem gente que dependendo dessa Eu sei live que aqui, depois que me vê falando, vai sumir. Vai falar, eita, que louca. Dançar é super bom tá mesmo. vendo, tá vendo como é difícil falar? Então, mas eu nem sei, fluiu o que eu falo. Eu tenho a constante sensação de que eu falo e não falo nada. É ótimo, Isso. mas é a sensação que todo mundo tem. E eu fico até preocupado com isso, porque às vezes nessa coisa de noitadas também, que você tá meio no automático, eu sou muito disso, eu deixo fluir e acho que a pessoa não pegou nada daquilo. Passa 10 anos, a pessoa me volta com a resposta mais maravilhosa daquilo que eu jamais lembraria que eu teria falado para. Já mudei a vida de muita gente, às vezes para melhor, às vezes para pior, nesse momento que eu acho que as pessoas não estão entendendo o que a gente está falando, só que entende tudo. Mas esse falar preocupado com o outro é também uma coisa que eu acho que tem que ser rompida, sabe? Porque isso bloqueia também Sim. esse fluxo, né? Esse exercício que a gente está fazendo aqui, o exercício que eu estava fazendo com o Ormando lá no nosso outro papo, é exatamente esse de deixar fluir, sem se preocupar também, porque isso não deveria ser um Entra problema, né? na coisa do medo, né, que você estava falando. E que você mesmo já me falou, né? Não é medo, Pois é. vergonha e são 3 coisas que você falou que tem, que é tipo uma arapuca. Não, são muitas coisas. Cada uma ligada a um dos chakras, só que eu ainda não decorei essa escala. Cada chakra é bloqueada por um tipo de Ah, é sentimento desse, raiva, sabe? medo e vergonha que você falou. Que Tem volta e meia eu fico outros. pensando. Culpa. Culpa também é. Porque essa questão da vergonha. Vou aproveitar aqui que o Armando não tá aqui entre nós, então eu vou ficar falando também. Ele está Tá. tentando entrar. O meu primeiro livro, eu tenho uma coisa com ele, eu não suporto que ninguém leia ele para mim. Não suporto que ninguém pegue um poema meu e leia para mim, você acredita? Eu entro em colapso. Eu fico apavorada quando alguém lê um poema meu, assim. Se quiser ler em outro lugar, leia. Agora, se chegar para mim e falar assim, nossa, que legal o seu livro. Não, eu gostei desse poema aqui, ó. Lá, 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 lá. Eu entro em colapso. O meu pai, uma vez, eu estava em casa, meu pai pegou meu livro, era um, sei lá, aniversário que estava tendo em casa, ele pegou meu livro e começou a ler em voz alta. Eu fui pro quarto, comecei a chorar, sabe? Pelo amor de Deus, para. Que loucura, né? E isso é uma coisa que eu venho pensando, assim, porque de uns anos para cá, né? Porque é uma coisa que eu tenho comigo, assim, horrorosa. É que nem sarau. Ah, vamos participar de um sarau, você lê seus poemas e tal. Não consigo, não dá. Eu não tô Ai, te vendo ainda, mano. calma aí, pô. É o computador. Eu tô. O computador. Eu, Nossa no senhora, computador. vários lugares, vários mundos. Eu tô te vendo, me vendo e revendo em várias dimensões. Eu não sei como é que faz. Vou Internet. ver o YouTube, peraí. Peraí. Você não tá vendo, Computador. Ju? Aqui o computador. Ele tá atrasado.
Então, gente. Não, ainda não. Ele tá atrasado. Olha, não sei como é que tá Eu tô tentando te funcionando. ver, Ormando, não tô Eu, conseguindo. eu tô lembrando. Vou tirar o fone. É que ontem foi muito engraçado. O sanduíche. Juliano. Gente, essa risada do Armando, oh meu Não Deus. sei se você viu essa hora. Foi do sanduíche. Eu tava escutando, falando com o fone de ouvido, eu ficava assim, falando tipo baiano, puxando as palavras. Aí o Juliano achou muito engraçado. E é porque o fone dá o eco. E eu fico aqui acompanhando no computador. Olha aqui agora o que tá passando. Tem mais de uma hora que a gente tá mais ou menos ao vivo. Porque uma hora desligou a tela, outra hora travou um pouco. Porque a tecnologia não é perfeita. Mas Ela não depois. suportou a nossa conversa. Ô, gente, deixa eu sair agora que eu já entrei, porque minha esposa está cuidando da criança e ela quer usar o celular. E vocês podem conversar porque tá gostando. Eu tô gostando. Ah, mas a ideia era a gente fazer a nossa primeira, como é que fala, reunião virtual da nossa grande editora, grande pequena editora. É porque eu fico mó chateado de faltar umas partes. Tipo assim, dar ruim no computador, não gravar direito. Aí Juliana eu fico olhando acabou pra de lá falar pra porque gente relaxar. é onde tá o computador. Vamos E relaxar. sei lá. A parte que cortou ontem foi mó legal. E não O que que foi. cortou ontem? Já aproveita para falar agora. Eu perdi. Pô, teve uns papos sobre OVNIs, outros planetas. Vixe, E Maria. o mar também, que começou falando. Aí o Juliano contou as histórias de OVNIs dele. Eu vou fazer uns comentários então sobre o que vocês falaram. Aquela coisa dos três livros, né? Terem três dimensões, assim. Não sei se tem a ver com o que a gente estava falando ontem, mas o Juliano estava falando sobre as coisas extrafísicas, né? E, tipo assim, como que os seres nessa dimensão se transportam. E mencionou também o André Luiz e o Chico Xavier. É André Luiz o nome dele? Isso. E falou umas É, paradas assim, e eu sei que, assim, o Juliano já me falou sobre pesquisar e ler, estudar o espiritismo, que foi uma coisa que eu estudei bem pouco, porque depois eu comecei a estudar o budismo e aí eu estudei o budismo. E eu gosto do espiritismo, acho legal também. Queria saber se ele tem alguma coisa para trazer sobre essas reflexões e uma curiosidade que eu estou muito grande. Tomara que essa no livro você tenha lido na entrelinha é sobre o significado do Bombix Mori, que você comentou que, tipo, estava lendo uma coisa relacionada ao espiritismo e aí tinha essa palavra do bicho da seda, uma explicação. Eu queria pedir permissão para vocês para sair da live e voltar para o computador. tá bom. Nós vamos melhorar nisso, vai chegar um momento que tudo vai funcionar melhor. Eu vou sair daqui. Tenta, pelo menos, conversar com a gente aqui pelo chat da própria reunião, porque senão eu tenho que sair daqui, ir lá para o YouTube, ver o que você fala lá e voltar para cá. Se você colocar aqui, pelo menos eu pego os seus tópicos e vou falando. Essa coisa do Bombix Mori é o seguinte: eu tenho medo, às vezes, de falar dessas coisas e não saber explicar direito e confundir mais do que explicar. Eu tenho muito isso. Mas é um livro. Ei, Vicente, Dá oi? Oi. seu cabelo tá ótimo. Pode falar, ele tá ouvindo, tá prestando atenção.
É um livro do que o Chico psicografou, do André Luiz, chamado Evolução em Dois Planos, que ele fica justamente falando de todo o processo evolutivo do espírito, que é muito parecido com a teoria da evolução da espécie do Darwin. Só que a teoria da evolução da espécie do Darwin, ela só retrata o que acontece no plano físico. E a teoria do André Luiz, ela fica mostrando como essa evolução acontece nesse cruzamento, em que o princípio espiritual vai para o plano metafísico, volta para a matéria, vai para o plano metafísico, volta para a matéria, e como essas transformações vão acontecendo nessa. Então ele chega no momento em que o ser humano desencarna, que ele começa a explicar a desencarnação do ser humano. Que nesse momento a nossa natureza mental, ela solta uma espécie de substância que vai cobrindo todo o nosso corpo espiritual. Ela cria uma espécie de casulo. A nossa substância mental cria uma espécie de casulo que envolve todo o nosso corpo espiritual. Entendi, mano. A gente vai ficar de olho. Então, vai administrando daí. Quando a gente, nesse processo da desencarnação, o nosso estado mental, ele solta uma substância que vai envolvendo todo o nosso corpo espiritual. Então, esse papo místico de que a forma como você julga, você será julgado, é porque exatamente a forma como o seu processo mental está acostumado a trabalhar as coisas, se o seu estado mental é muito pesado, esse líquido que vai cobrir o seu corpo mental vai ser pesado. Se o seu estado mental é leve, esse líquido que vai cobrir o seu corpo espiritual há de ser leve. Então, esse invólucro que o seu estado mental vai colocar no seu corpo espiritual é o que vai trabalhar a entrada do seu corpo espiritual no plano extrafísico. Então, ele compara esse processo do plano mental cobrindo o corpo espiritual como se fosse um casulo com esse estado do Bombix Mori, que é o bicho da seda e esse processo que ele tem de ele construir um casulo, entrar nesse casulo e dali sair outra coisa. Então, esse paralelo que o André Luiz faz com o Bombix Mori vem do quanto o nosso mental vai atuar no nosso corpo espiritual no momento de desencarne. E eu quero, assim, aproveitar, sempre que o Ormando fizer uma pergunta de teor espírita, para dizer que não é a minha intenção ficar também, toda hora, ficar falando do espiritismo. Só que eu acho que entender essas coisas através dessa ótica é fundamental para a gente, a partir disso, ir aplicando filosofias e outras coisas dentro de uma outra ótica. Eu não estou conseguindo desconstruir a nossa ótica normativa, o estado psicológico em que a gente está preso nele, às vezes sem usar desse recurso, porque é onde eu consegui achar as melhores metáforas, as melhores explicações para eu usar. Então não é a minha intenção ficar assim toda hora puxando a conversa para coisa do espiritismo, mas determinadas coisas eu não consigo explicar de uma outra forma. E eu acabei pegando lá muita metáfora, muita simbologia, muitas frases que tem me ajudado em quase tudo que eu estou trabalhando. Do Dizian para frente, eu usei muita coisa dessa linguagem. Então, só queria colocar isso, que eu não quero ficar como se eu estivesse doutrinando a coisa através do espiritismo, mas como eu aprendi dali essas coisas, então eu tenho usado muito. Não sei se eu expliquei, Armando, coloca aí, não sei como é que soou para você, Fernanda. Não sei se veio alguma coisa na sua cabeça em relação... Veio, eu lembrei de uma coisa. Ainda do Blanchot que eu tô lendo. Que tem é que agora eu não vou lembrar a página, mas tem uma hora que ele fala tanto da coisa do afastamento, que aí eu lembrei você falando agora, né? E que do Dizian para frente teve muito isso, e aí depois tem também o afastamento.
essa coisa eu só vou dar um gancho, tá? De que o afastamento, que é o nome do seu, é o terceiro disco, né, solo, ele tem muito essa coisa de, pelo menos para mim, de ouvir essa voz, esse eu que eu tô falando também toda hora, né? Que pode ter algum link com isso que você está explicando de espiritualidade, não sei. Mas Blanchot tem um livro chamado Uma Voz Vinda de Outro Lugar. E ele não é necessariamente um cara que fala de espiritismo, nem nada disso. Ele fica nesse... Eu também não sou expert nele, mas ele fica nessa coisa de tentar entender esse lugar onde está essa voz, esse eu, que é um outro, e que precisa do afastamento e precisa desse distanciamento para se fazer existir, enfim. Eu ouvi você falando agora e eu lembrei disso, assim. Porque é um processo muito... Como que eu posso dizer? É difícil explicar essas coisas, né? Me perdi. Mas isso que você... na verdade, a gente está hoje rodeando sempre o mesmo lugar. Esse lugar do transe que eu te falei, que me parece que seu organismo está te pedindo para ir mais para esse lugar. Dançando você chega lá, mas dançando também tem a intervenção da música, tem umas outras coisas. Existe como chegar lá de uma forma mais silenciosa, onde essa voz também pode vir mais nitidamente. E o afastamento tem a ver com isso. É tanto que quando eu falo, eu canto lá Pedaço de Mim. Peraí, Gil, peraí. O que acontece? Vai lá, deixa ele segurar esse. Pronto, resolvido. Fala, desculpa. Em Pedaço de Mim, eu estou justamente tentando falar sobre isso. Uma parte falando com a outra. Parece que uma parte pede que a outra chegue onde ela quer chegar. Talvez isso tenha a ver com esse cara que você está citando e essa necessidade desse afastamento para ouvir essa voz. Tem uma professora de filosofia no YouTube chamada Lucelena Galvão, eu acho, que ela fala sobre muitas coisas assim, e tem muita gente que fala exatamente essas coisas que eu quero falar, sem necessariamente estar falando sempre sobre espiritualidade. Ela consegue falar dessas coisas dentro de uma linguagem mais filosófica. Mas eu acho que tem eu ainda não sei se eu vi essa palestra dela, mas que ela pergunta que a voz que você ouve é uma voz ou é um eco? Porque existe uma diferença de quando você está ouvindo o eco de outras coisas que estão aí gravadas na sua cabeça e quando você realmente consegue ouvir a sua voz, sabe? E eu acho que você tem razão, o afastamento tem a ver com isso, sim. É tentar ir para esse lugar onde a gente consiga ouvir essa voz. Total. Caraca, hoje eu vou ficar pensando nisso até dispensar muito. Temos novidades, Armando? Vocês querem ir para outra pauta para a gente não ficar nesse... O Armando está falando se puder falar um pouco dos concatenados do Silmar Saraiva. Eu acho que já até engancha aqui, hein? Engancha, nem sei se existe essa palavra. Desculpa, gente. Acabo de inventar. Eu não sei se eu consigo falar dos concatenados, não. É um registro muito distante de tudo que a gente conhece, assim. É aquilo que você falou, Fernando, quando leu, é que foge da literatura, né? É uma manifestação psicológica de uma mente que, assim, que ao mesmo tempo que ela se libertou, ela ainda não conseguiu se concatenar.
ela não conseguiu juntar as partes depois de ter se libertado. Aconteceu a desconstrução, mas eu acho que o Saraiva ainda está se reconstruindo. Está reconstruindo a mente dele. Eu vejo muitos reflexos ali. Eu consigo ver as várias coisas que estavam pulsando na cabeça dele quando ela se desmembrou. Uhum. Mas eu ainda não consegui concatenar todas as ideias para dar meu parecer, não. É por isso que volta meio eu leio, e é uma coisa meio parecida com a Clarice Lispector, que toda vez que eu leio eu também vejo outras coisas, vejo de outras formas. Eu já estou até me perguntando se eu realmente estou lendo esses livros, ou se eu fico passando pelas palavras e outro fica um filme passando na minha cabeça, viu? Que doideira isso, gente. É muito doideira. Eu entendi perfeitamente o que você falou agora. Eu tenho muito disso, às vezes tá lendo também e na verdade eu tô em outro lugar, eu tô lendo outra coisa, eu não tô lendo aquelas palavras, eu vou. Mas é bom também. É um exercício bom também. Eita, que a conversa hoje tá. Aí eu não sei se é bom a gente falar um pouco da revista. O Armando tá pedindo para eu falar sobre a minha experiência com zines na escola e a minha experiência na Editora Abril. Eita, Armando. Então é muito. Ai, travou um pouquinho para mim aqui, Ju. Travou? Agora a questão é, quem travou, eu ou Juliano? Deu uma travada, por isso que eu estou aqui esperando. Ah, tá, voltou. Você voltou e eu voltei? Tá normal Tá de novo? voltando. Tô ouvindo, tá fluindo. Tá. Você tá travando um pouquinho para mim, mas eu acho que vai voltar. Então, o Armando fez essas perguntas. Eu não sei se eu falo agora, vou falando, à medida que ele vai mandando as perguntas, eu vou falando. Pode ser? É, Então tá, deixa eu só arrumar aqui. Então, vou falar primeiro do Zinho. claro. Se eu travar aí, gente, dá um toque, tá? Tem 3 pessoas assistindo, 3 pessoas são pessoas. Tá, então do Zine, essa questão do Zine eu tive contato por uma amiga, a Natália Colli. A Natália, ela trabalha com Zine, ela tinha um coletivo que fazia zines de pessoas que às vezes não têm espaço para publicar o que faz, assim. Então, pessoas que queriam publicar, que queriam fazer uma coisa delas, mas de uma forma acessível, de uma forma bem feita, com qualidade e tal. E a Nath, ela fez esse projeto de criar os zines. Então, o meu contato com os zines foi por ela, foi por essa amiga. Eu não tinha o hábito de ler zines ou de comprar, etc. Quando eu conheci esse projeto da Natália, aí eu comecei a fazer na escola, né? Então, primeiro a gente fez uma oficina para os alunos criarem os seus próprios zines, muito também na ideia deles criarem os próprios cadernos e fazer uma coisa artesanal, para eles escreverem. Para quem está assistindo e não sabe, eu sou professora da rede pública, e eu percebi, e é uma coisa que eu estudo hoje em dia, que os meus alunos eles
tinha uma coisa de uma necessidade de se expressar, de falar, de escrever, de botar para fora coisas que eu tinha, por exemplo, quando eu estava na minha adolescência, e que eu só encontrei nesse lugar da escrita. Então eu pensei em propor isso para eles também, né? E aí acabou que um grupo grande de alunos se interessou, e aí aconteceu essa oficina, onde eles fizeram os próprios cadernos, as próprias revistinhas, a gente deixou eles livres para montar como eles queriam, enfim, da forma como eles queriam fazer. E aí depois eu adotei essa coisa do zine como uma prática mesmo, assim. Então, quando acabava o bimestre, eu sempre propunha para eles que eles fizessem alguma conclusão do que eu ensinei usando o zine, ou escrevendo o que eles quisessem a partir de um zine que eles iam montar, enfim, fazer os caderninhos deles. E essa coisa de falar para eles assim, escreve, não precisa ser o que eu estou falando, eu nem quero que vocês repitam o que eu já falei, mas escreve alguma coisa aí no papel. Foi muito libertador também, assim, eu senti, rendeu umas coisas assim bem incríveis. E é uma coisa que eu continuo cultuando com eles, assim, essa coisa de escrever, porque eu escutava muito e escuto ainda que essa geração não sabe ler, não sabe escrever, ninguém sabe, é tudo burro, só quer saber de internet, a informação chega muito rápido e eles não querem digerir e tal. Tem essa coisa do instantâneo da tecnologia, mas eles escrevem sim, né? Eles escrevem nas mesas, eles escrevem nas paredes da escola, nas portas do banheiro, eles escrevem. E aí eu só propus que eles canalizassem isso num caderno, num zine, enfim. E tem rolado bastante. Então a parte do zine é essa. O Ju travou aqui para mim, eu não sei se deu para ouvir o que eu falei ou para ver, enfim. Se eu falei com a geladeira. Deu para ouvir tudo certinho? Tá falhando aqui para mim um pouco, Fê. Vamos falar com o diretor, peraí. Alô, Armando. Alô, Houston. Como estamos? Eu consegui entender, assim, eu fui entendendo, estava picotado, mas eu consegui entender toda o processo com os alunos, tal, eu consegui entender tudo, mas assim ficou falhando. Tá, o Armando tá falando que chegou, que deu certo. Então, aí a próxima pergunta é da Editora Abril. Da Editora Abril, Massa. eu comecei a trabalhar na Editora Abril em 2010, se eu não me engano. Eu entrei lá num programa do Estado chamado Jovem Cidadão. Eu estava no último ano da escola, ensino médio. E aí o governo tinha esse programa, não sei se tem ainda, de oferecer estágio para alunos de escola pública e empresas. Parece bonito assim, mas era um puta de um trabalho puxado, sabe? Porque era 6 horas, 8 horas, 10 horas de trabalho, aí você tinha um salário perverso, assim, mas enfim, eu não vou entrar nesse detalhe agora. A questão é que eu entrei muito jovem na Abril, eu tinha 16 anos, 16 para 17. E aí eu, por conta de tudo que estava rolando em questões pessoais, eu pus na minha cabeça que eu queria ficar lá, que eu queria virar efetiva, eu queria, enfim, ter uma carreira, sei lá, fui viajando. E aí passou um ano, eu fui contratada. E eu trabalhava com uma... Ih, o Ju saiu. E eu trabalhava com uma diretora, a Brenda Fukuta, que inicialmente ela era diretora de núcleo e tal, e depois ela virou superintendente. Então eu tinha contato com muitos jornalistas, as redações todas e tal. E aí você imagina, para uma pessoa de 16, 17 anos, esse mundo se abrir, a coisa era... Eu brincava que era abrir o mundo das maravilhas, porque era muita novidade, muita gente legal e muita coisa, mas que depois eu fui vendo que também tinha vários defeitos, várias
várias questões de diferença social mesmo, de gente falar assim, ah, você é só a secretariazinha e tal, e não vai ser nada na vida. Mas, por outro lado, eu conheci pessoas incríveis, né? Uma delas é a Sasha, que é minha melhor amiga, minha irmã, de alma, de tudo. E aí foi bom na Abril, porque eu fui focando nisso, de aprender com essas pessoas que estavam na disposição de me ajudar a aprender alguma coisa, né? Então, desde coisas de jornalismo até questões literárias. Eu fui aprendendo muita coisa. Eu conheci muita gente ruim, mas conheci muita gente boa lá também, assim, que realmente queria me ensinar a escrever. Eu tinha uma coisa de querer ser jornalista nessa época também. E aí eu fui fazendo as amizades. Nessa conheci um pessoal do MTV. Eu, desde a adolescência também, eu sempre tive essa coisa de pesquisar sobre música, de ouvir música, de querer entender música. Não necessariamente de tocar, mas de querer ouvir, de querer entender e de querer compartilhar esse conhecimento. E aí foi quando eu comecei a conhecer todo o pessoal, o Ju, o Tatá, Gustavo Galo, o Cleiton Martim. O primeiro que eu conheci dessa turma toda que foi me apresentando, um foi apresentando para o outro, foi o Marcelo Gross. E aí foi isso, assim, essa parte da Abril é isso. Nesse meio tempo eu fiz 18 anos, então virei maior de idade, comecei a sair sem ter que pedir autorização para nada, né? Aquela coisa juvenil. E fui conhecendo a galera. E aí foi massa porque, assim, eu conheci pessoas nesse período da Abril que me deram muito apoio, muita força, que, assim, não me subestimavam. Eu conheci gente nessa época que achava que, sei lá, era só uma secretariazinha, que não ia dar em nada. Mas, ao mesmo tempo, eu tive gente que falou, não, vamos lá, vamos conversar de música, sabe? Que não é destratava, mas me levava a sério nessa questão de querer falar de música, de querer falar de livro, de querer conversar e tal. E, aliás, esses dias eu estava conversando com o Cleiton Martim, e o Cleiton foi uma dessas pessoas, assim, que lá, acho que foi em 2011 que a gente se conheceu. Acho que eu tinha uns 18, 19 anos, não lembro. E o Cleiton, ele me acolheu, assim, no sentido de que, de conversar mesmo, de falar de tudo, de música, não sei explicar isso, assim, mas de me apresentar para as pessoas, sabe? Aí eu lembro que ele me apresentou para a Bárbara Eugênia, e aí comecei uma amizade com a Bárbara, escrevi um release dela, acho que é o segundo disco solo dela. E aí a coisa foi indo, porque eu sempre quis trabalhar com isso, assim, de arte, de falar de música, de falar de livro. Eu sempre tive essa coisa de precisar conviver com isso, porque é uma coisa que me alimenta. E aí foi isso, assim, na Abril foi esse período mágico, entre aspas, assim, que eu caí nesse mundo, que eu conheci essas pessoas. E foi bonito porque, assim, não foi uma coisa de me deslumbrar com isso, mas de conseguir aprender muita coisa nesse período da Abril, sabe? Das pessoas, sei lá, às vezes era. Porque assim, eu era uma menina de escola pública, de Osasco, perdida no mundo, e de repente essas pessoas foram me acolhendo, foram me ensinando. Às vezes, sabe, de dar um livro, falar, lê esse aqui, depois vamos conversar. E foi massa. Aí eu entrei na faculdade de História também nessa época. Eu peguei uma bolsa integral pelo Enem e acho que muito do que eu sou hoje, do que eu sei, do que eu tenho de conhecimento, do que eu sei de música, do que eu leio, é desse período também. E é nesse período da Abril que eu lancei o primeiro livro. Foi quando eu senti que eu precisava botar no mundo aquele primeiro livro lá. Para mergulhar nesse novo mundo que estava se apresentando, nessa nova fase, que é o Ciranda Lado B. E aqui estou.
né? Não que a vida seja essa sequência bonitinha, ela não é, mas esse momento da Abril para mim foi bem marcante, assim, foi bem foda, porque me enriqueceu muito de conhecimentos, de tudo, assim, de pessoas, de amizades, de experiências de vida. Foi bem marcante mesmo. E é isso. Nossa, acabei caindo um pouco aqui por causa da internet. Saí, voltei, peguei o final, mas eu já ouvi você contando um pouco desse seu período. Parece que foi bem formador, assim, né, de caráter, de psicológico e tal. Você fala desse momento com muito carinho, sempre. Sim, foi massa. Aí, é porque aí depois a Abril começou a entrar em falência, né? Aí eu entrei na primeira leva de demissão. E aí foi engraçado porque, assim, eu fui demitida, a redação fechou, a revista que eu trabalhava fechou. E aí eu estava no último semestre da faculdade de História. E, assim, nesse semestre que tudo isso aconteceu, eu não ia prestar concurso para ser professora, eu nem queria ser professora. Eu queria ser jornalista. Eu queria trabalhar com jornalismo, eu queria, sei lá, falar de música, essas coisas. E aí eu prestei esse concurso assim, nos 45 do segundo tempo, passei, virei professora. Aí entrei nessa questão da educação, que também é muito transformador na minha vida, esse período ele é bem marcante também. E tô aqui. E agora, nesse momento, 2020, eu tô com essa questão da escola, da educação muito forte, em paralelo à questão da Entre Editora, da revista e tal, e as duas coisas caminhando. Eu acho isso mágico. E é. E é doido essa coisa de como a gente conta a nossa história, né? Você estava aí falando, eu estava indo para um lugar aqui desses que eu gosto de ir, de traçar paralelo, só que eu não consegui chegar, porque ainda também eu tô nessa coisa de como a gente conta a própria história, né? Sempre tem umas edições, e às vezes eu fico me perguntando se a nossa história não é meio o livro da Clarice Lispector, né? Se a gente pode volta nela, se a gente voltasse lá, de repente era tudo isso, e de repente isso também não era nada disso. Se ao rever, quantas vezes a gente vai rever a nossa história e rever outra história dentro da história, sabe? Uhum. Nessa que eu contei aqui, eu fiz vários cortes. Não, acredito. Fiz várias edições que eu não, por exemplo, eu não quero lembrar, mas que foram também, contribuíram para quem eu sou hoje, enfim. Que ainda não é uma pessoa acabada, né? Tem todo um processo, mas é isso mesmo. É bem Esse é legal. aquele amigo da Antixo que entrou um dia na live e tal, ele falava essa coisa da edição. Ele sempre teve umas sacadas muito boas, ele tinha uma sacada em torno da edição que agora eu não lembro, que Ah, era a arte não importa, não sei o que lá não importa, o que importa é a edição. A forma como a gente edita as coisas é que faz exatamente as coisas como elas são. E a nossa história a gente edita ela, né? tem um poeta, não sei se você já leu o brasileiro, o Alice Salomão. Não, não Ele, li. Sei quem é, mas não li ainda. ele tem uma máxima que ele diz, né, que a memória ela é uma ilha de edição, né? A gente vive editando. Sim. E é É isso. O Ormando ali falando que é como quando a gente vê um filme pela segunda vez, né? Que a gente acaba vendo outro filme. Não, Inclusive, diretor, como é que a gente está aí de tempo? Como é que a gente está se saindo hoje como atores dos nossos próprios dramas? Vai lá, puxou escreve lá que a drama. gente vai voltar lá para ver. O que eu ia falar? Tem 2010. O Dante Hicks faz conversas online desde 2010. Ele tinha o Diário do OVNI. Depois o Diário do OVNI virou a Rádio Revolver. Eu entrava com ele quase todo dia, ao vivo, ou era pelo menos uma vez por semana. Até que a gente resolveu entrar na política de Ecoporanga. Quando a gente estava no auge do programa, com assim, uma audiência maravilhosa, que ele criou um grupo no Facebook, esses grupos de Facebook lá para a Rádio Revolve. O grupo chegou até 8 mil
inscritos, sendo que a cidade tinha 8 mil habitantes. Olha! Caralho! Não, mentira. Audiência. Eu acho que a cidade já tinha uns 20 mil habitantes. Tinha 8 mil inscritos, mas aí acabava sendo gente do país inteiro, né? Mas a gente ria disso, porque a cidade tinha entre isso e tinha aquele monte, e virou uma doideira, que as pessoas começaram a mandar um monte de documento, um monte de denúncia, e a gente botava naquilo ao vivo. E eu entrei em paranoia de que a gente ia ser assassinado, porque estava em época de eleição, e eu morria de medo, eu ainda morro de medo do prefeito que tem lá, porque esses bichos doidos metidos a coronel. Sim. E, né, hoje em dia as pessoas têm tentáculos no mundo inteiro. Eu entrei em paranoia e acabei com o programa ao vivo. Pedi para entrar um dia e falei assim: olha, chega, eu estou em paranoia, eu não aguento mais. Essa É coisa de rádio pesado. revólver, esse povo de lá é louco. Se eu sei quem mata lá por R$ 1.000, imagina quem tem R$ 1.000 na mão. Quantas pessoas ele não sabe? Enfim, eu acabei com mais um dos planos do Dantix, assim, eu sou um cara muito terrível na história do Senhor Dantix, mas também muito generoso, é uma doideira, mas ele fazia isso que a gente estava fazendo, era Rádio Revólver, e Vocês era chegaram bem a fazer umas louco. lives no Instagram também, não chegou? Oi? Vocês não chegaram a fazer uma coisa no Instagram também, um tempo atrás, de política? Eu tentei puxar ele para o Instagram, aí na segunda vez ele fez comigo que eu fiz com ele, ele meio que já falou que ia aparecer e não apareceu. Poxa, eu gostava daquelas lives lá. Inclusive, você falando da paranoia, semana passada, eu fiz uma live no Instagram da escola, eu e a outra coordenadora da escola, e aí, num determinado momento lá, eu falei do que estava acontecendo, dos episódios, né, racistas. Foi bem no dia do menininho lá de 5 anos que caiu do 9º andar. Não sei se você viu lá em Recife. Num caso, assim, de racismo e negligência terrível. Aquilo, para mim, eu já estava muito sufocada com tudo que estava rolando. E aí, esse negócio do menininho, para mim, assim, foi... E aí, eu falei disso na live da escola, né? Mas em nenhum momento falei a palavra fascismo. Eu falei que precisava ter uma educação antirracista, de combate, não sei o quê, tá. E aí teve um responsável lá que já iniciou, que entrou nessa pilha de que, então você é antifascista, então você não sei o quê, porque eu vou te denunciar, porque isso daí é uma pauta panfletária, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Essa paranoia que você teve, eu entrei também. Eu falei, cara, todo mundo sabe onde eu trabalho, a hora, o dia, ferrou-se, vou morrer. Que eu acho que é muito desse momento que a gente está vivendo, né? Da gente. Eu fico pensando muito nisso também, assim, que às vezes eu acho que a gente tem que se posicionar e falar tudo, mas aí ao mesmo tempo eu penso, caralho, é tanta covardia, tanta violência, tanta, sei lá. Pois é, mas é o que eu estou tentando fazer. Eu estou adorando isso que o Ormando está fazendo, porque ele está criando uma estrutura e um incentivo para poder exercitar isso. Eu não voltaria mais aos problemas de Ecoporanga, mas eu gostaria de continuar falando as mesmas coisas, mas eu preciso continuar falando. Esse tipo de repressão não pode funcionar. Esse tipo Sim. de repressão não pode ter efeito. É por esse tipo de repressão que, às vezes, determinadas ideias demoram a chegar, determinados conceitos demoram a se concatenar, porque a gente fica com medo, né? Não, e é uma angústia, porque aí você fala, é como se você fosse obrigado a ficar em silêncio, assim, sabe? É uma coisa de tipo assim, é melhor eu ficar em silêncio, eu tenho que me silenciar, mas eu não quero me silenciar, eu quero falar. Só que aí vem esse medo, essa coisa de que se eu falar, e às vezes você não tá nem na agressividade de atacar, sei lá. Na hora que eu falei lá na live da escola de uma educação antirracista, eu pensei, né, bom, professora de história, eu tô aqui com os meus alunos, por que que eu não vou falar de racismo, né? Sempre falei. E aí, na hora que veio essa fala desse responsável, desse pai, eu fiquei assim, falei, caramba, tô falando de combater o racismo, sabe?
Estão querendo silenciar isso real, assim, não é nenhuma coisa mascarada, é real. Tipo, não fale de racismo. Pois é, eu tenho me esforçado muito para atrair essas, como diz, para ofender essas pessoas de alguma forma, só que eu ainda não consegui. Eu realmente quero uma hora entrar no centro desse furacão e falar abertamente. A gente não pode recuar. E é por isso, mais uma vez, estou agradecendo o Ormando, porque talvez, igual a gente está fazendo esses testes, essas experiências, com isso aqui funcionando, e com esse poder que ele tem de edição, e com toda essa coisa que a gente tem, cada vez que a gente for organizando mais, a gente pode conseguir, falando, produzir caminhos e conteúdos e jogando essas ideias. É por isso que eu volto muito lá, às vezes eu pego os exemplos do espiritismo, e vou trazer exemplos da literatura e tudo mais, porque através disso eu tenho conseguido mexer em várias coisas disso que a gente está falando, em vários medos, em vários bloqueios. Está na hora dessas coisas serem mexidas. Eu acho que é o trabalho do nosso, como é que é, papo esquisito, a gente tem que começar a vingar por essas coisas. A gente tem que ir se organizando ou não, mas sempre trazendo isso que a gente tem medo de falar para aqui, né? E entregando esse conteúdo todo para o Ormando, porque ele está sabendo lidar com isso. Senhor Ormando, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Eu olhei lá, a gente estava com quase 90 minutos no ar. Isso dá o que, 1h30. É um filme, praticamente. Olha lá, ele está falando, galera, acho que é hora de manter os olhos e os ouvidos abertos e não duvidar da insanidade alheia. Temos que ter alguma habilidade de abordar isso. Papo esquisito é papo esquisito. Massa. Pois é. Você vai tocar. Como é que a gente fica a essa altura do campeonato, depois de tudo que foi dito, já com, deixa eu olhar lá, 86 minutos. Senhor diretor? O Armando falou para a gente falar de algum filme, pode ser o do Van Gogh, que você postou esses dias, com o Delfoy. E aí eu acho que a gente podia fechar com o dos cachorros sisudos aí, que, né? Tudo a ver? Sim? Não? Pode, o violão tá aqui. Van Gogh. Van Gogh. Eu sou suspeita para falar de Van Gogh. Van Gogh. Você vai tocar primeiro e depois a gente fala? Não, eu vou falar do Van Gogh. Eu achei esse filme muito especial. Eu tenho tido problemas para achar bons filmes. Eu acho que a Netflix está tirando os filmes e só botando série. Quase todos os bons filmes que eu tenho tentado assistir, eu não tenho achado na internet. Cinema já não existe mais, né? A gente não pode ir, nem se pudesse, assim, eu sou uma pessoa difícil de ir ao cinema. E agora, morando nessa comunidade rústica, eu fico feliz quando eu acho um filme igual que eu achei aquele do Van Gogh disponível. E o que mais me comoveu nesse filme é uma das coisas que eu fiquei discutindo com a Sil aqui também durante um tempo, que é o Van Gogh sempre foi pintado muito como um artista solitário, muito vendido como o sucesso póstumo, como se tudo que ele fizesse sabendo que ele era póstumo, e como se tudo que ele fizesse simplesmente por fazer. Eu já vi arte pela arte, você tem que fazer sem saber no que aquilo vai dar, porque olha o Van Gogh, depois que ele morreu, os quadros dele venderam milhões, tal, não sei o quê. Só que o desespero que ele tinha para entrar em contato com Gauguin, o desespero que ele tinha para expor os quadros dele, a angústia que ele tinha do irmão dele não conseguir vender nenhum quadro dele, me mostra extremamente contrário. Era um cara que estava o tempo inteiro tentando dialogar com o que estava ao redor dele, era um cara que estava o tempo inteiro tentando botar o trabalho dele nas galerias, era um cara que estava se esforçando muito para traduzir a linguagem que ele estava entendendo de arte naquele momento.
Hoje em dia é natural colocar ele como uma visão revolucionária, como ele estava à frente do tempo dele, só que ninguém naquele filme começa a exemplificar muito isso. Todo mundo que recebia um pedaço do trabalho dele colocava num canto e deixava esquecido. Aquela cena do padre pegando um quadro dele e falando: quer dizer que você acha que Deus te deu o dom para pintar isso aqui? Aí ele fala: você não está vendo que isso aqui é feio, isso aqui é mal feito? Você não acha que você está exagerando quando você fala que Deus te deu um dom para fazer isso aqui? Aquilo me doía tanto. Uhum. E aí me remete a todo aquele conflito lá do tudo de mais forte que essa terra me deu, porque eu me sentia meio isso lá enquanto autor, porque toda a coisa da arte era voltada para o entretenimento. Se você não estava fazendo uma coisa que a Globo pudesse assimilar, aquilo não fazia sentido nenhum para as pessoas. E num nível muito mais superficial, eu acabava, às vezes, no lugar do Van Gogh. Assim, só eu tendo que acreditar naquilo que eu fazia, porque nada ao redor contribuía. E esse filme me botou naquele lugar de novo, nesse tipo de meditação. E nesse momento em que a arte está sendo completamente desmontada, completamente destruída, em que o trabalho independente no Brasil continua refém de uma obscuridade assustadora, acabo voltando ao Van Gogh nessa reflexão de que a gente, enquanto artista, tem que ser muito forte, tem que ter um exercício de se colocar o tempo inteiro e de continuar produzindo independente das adversidades, porque realmente a gente nunca sabe. Nosso trabalho pode ser, sim, ruim, nosso trabalho pode ser fraco, mas se tem essa vontade, se essa vontade é perturbadora, se essa vontade te machuca, você não tem outra saída a não ser botar isso para frente. E é meio que nesse momento de isolamento, de quarentena, de desmonte da arte, eu me apego muito quando eu pego um filme desse, assim, nesse sentimento de projeção, de você mesmo ter a força de se projetar além dessas coisas, porque se for olhar na realidade, a gente não vai encontrar muitos suportes para a gente projetar isso, né? Espero ter conseguido desenvolver alguma coisa através do tema, senhor Tô quase diretor chorando aqui. Ormando. Esse filme é lindo, né? O movimento da câmera, né? Para passar justamente esse desespero dele. Van Gogh, eu conheci as coisas do Van Gogh, acho que eu estava na primeira série, professora de artes, mostrou tal. E foi justamente a história dele com Gauguin que eu fiquei assim perturbada. Falei, caramba, porque a professora contou de um jeito. Eu lembro que ela explicou muito isso, assim, dessa necessidade muito grande, às vezes nem necessidade, mas esse terremoto, essa coisa na cabeça de querer pôr para fora o que se sente e tal. E aí eu lembro de começar a ver uns quadros dele, assim, pequena, e o traço, né, do pincel, aquela coisa mais grossa, enfim. Eu sempre me emocionei muito com o Van Gogh nesse sentido, assim, de ver que ele é isso que você está falando, é perfeito, assim, esse desespero, essa coisa de todo momento tentar se inserir, se fazer, sei lá, mostrar o que ele estava sentindo. Ele tinha uma coisa de tentar passar o simples, né? De falar o que era o simples, que é o difícil, né? Tanto que ele teve aquela fase na vida dele que ele tentou pregar a Bíblia, né? Como pai dele. Só que, sei lá, eu acho tão. O Van Gogh para mim é muito especial, assim. O Vicente é Vicente por causa do Van Gogh, né? Pois é, uma coisa que eu tenho extraído do excesso de tinta dele, da grosseria das pinceladas dele, e é que tem a ver com isso que eu estou falando, é que a gente precisa ser exageradamente o que a gente sente que tem que ser, sabe? Esse exagero, ele cada dia ele vai se fazer mais necessário. É atrás desse exagero que eu sempre estive assim. Eu confesso que recuei muito
me coloquei muito à sombra durante muito tempo para ver se os trabalhos falavam por si só, mas eu acho que a gente está vivendo um tempo que não só os trabalhos, né, tem que ser, e talvez um trabalho que envolva literatura, música, ele tem um tempo meio lento, então a gente precisa ser exageradamente o que a gente é nesse momento, falar exageradamente, escrever exageradamente, tocar exageradamente. Esse exagero van Goghiano aí é muito útil. E como ele consegue ser útil até hoje, né? Cada dia o carinho pelo Van Gogh me dói mais. Inclusive, tem que reler as cartas dele. Os cachorros sisudos. Vamos lá. Uma homenagem aos babacas que estão no governo. Antes, a música foi feita até antes, mas eles já estavam anunciando, né, que iam chegar. Então ela nem chega a ser profética, não. Como é que é? Só um minuto. Dos canteiros de armas acesas no céu ao redor, das bocas dos jatos que bebem a força do ar, do vai e vem miserável das explosões das cidades, dos caminhões carregados de brinquedo e veneno, dos olhos sem rumo de quem espera que logo tudo se acabe, da festa que fazem nos escritórios dos bichos que trepam no chão, dos longos dias no mormaço do amor, da estranheza selvagem do coração animal, das meninas que dançam para comprar outro corpo, dos corpos quebrados pela fantasia militar, dos cachorros sisudos, do dinheiro sangrando, das peripécias dos donos do santo altar, do pai de toda mentira da televisão, da putaria gostosa, dos homens mais violentos, das noites que tudo desanda, do corre terrível nas ruas sem luz, do morde a sopra do homem que quer ver o céu, do inferno que fazem da vida em comum, dos que escapam das armas dos heróis.
Tchau.